noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui conosco mais uma vez. E antes de mais nada, vai deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal GDA Guerreiros Aliança, comentando, curtindo e compartilhando essa live para que mais pessoas sejam abençoadas como nós temos sido toda semana. Então vai dividindo com seus amigos, com seus familiares. E se pode continuar nos abençoando, do ladinho da tela está o QR Code, na descrição do vídeo Pix para você fazer a tua contribuição. E o tema dessa noite é os passos do Eterno. Ó, alguém já recebeu aqui. E a palavra está lá em Salmo 119, 105. E a palavra diz assim: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Talvez na sua tradução está de outra forma, mas eu gosto da tradução aqui da King James. Eu vou ler novamente: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Fala passos. Você sabe o que é passos? O que são passos? Os passos são o ato de você deslocar o apoio do corpo de um pé em outro. Eu vou repetir. Passos são o ato de você deslocar o apoio do corpo, porque o apoio do corpo está onde? Nos pés, de um pé a outro. Ou seja, o apoio do corpo está nos pés. Então, à medida que você se movimenta, se apoiando nos pés, você desloca o corpo, graças ao apoio. Então, o salmista, que não sabe o autor, ele está dizendo, dentre tantas coisas aqui que ele está falando com o Senhor, porque o Senhor tem o livrado de tantas perseguições dos inimigos, e ele diz que ele tem prazer em obedecer os seus decretos e a sua palavra, que ele encontrou prazer nisso, porque uma vez que você encontra prazer de verdade na palavra, você para de recorrer ao prazer do mundo. Enquanto eu não encontro o verdadeiro prazer na palavra, eu sempre vou ler a palavra e buscar prazer no mundo. E quando eu entendi isso, eu parei de buscar prazer no mundo e comecei a buscar prazer só na palavra. Então o salmista vai dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Ele, como estava sendo perseguido, o salmista, ao descrever isso, mediante a sua palavra, o decreto, ele está dizendo que independente dos caminhos que por onde ele caminhar, por onde ele andar, ele vai ter luz. Ou seja, não tem caminho escuro, não tem caverna, não tem deserto, nada que impeça de um verdadeiro adorador caminhar rumo ao seu propósito, porque ele tem o guia, que é a palavra do Eterno. E todas as vezes que nós temos dificuldades de tomar determinadas decisões, ou caminhar, é porque nos falta clareza em tudo na sua vida. Às vezes você fica receoso de comprar um carro, receoso de aceitar um emprego. Primeiro que você faz o quê? Você investiga. Por que você investiga? Para saber sobre aquilo, para você ter clareza para tomar decisão, não é isso? Então, uma vez que você tem clareza sobre o assunto, sobre o caminho, você pode caminhar com segurança. Então o salmista está dizendo que a palavra de Deus, ela é o nosso guia para iluminar os nossos passos. Porque antes de clarear o caminho, você precisa enxergar primeiro os seus pés. Está entendendo o que eu estou dizendo? Antes de eu ficar preocupado para onde eu devo ir, eu preciso primeiro me preocupar aonde eu estou. Porque se eu não sei aonde eu estou, tão pouco eu vou saber para onde eu vou chegar.
Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas querendo fazer a obra, porque eu quero fazer isso, fazer aquilo. Primeiro eu preciso me situar e saber aonde eu estou em Deus. Quem eu sou em Deus. Porque para Deus usar, Ele usa qualquer pessoa. E o que nos dá autoridade não é posição. O que nos dá autoridade é intimidade. Quando você tem intimidade, você tem autoridade. Mas nem sempre quando você tem posição, você tem autoridade. Você pode querer ser autoritário na posição. Aleluia. E uma vez que você sabe aonde você está, então agora o caminho ilumina. Por que o caminho ilumina? Porque você não vai caminhar. E à medida que você caminha, o caminho ilumina. Por causa dos passos que você está dando. Não estou entendendo, apóstolo. Você entra numa casa, onde estava trevas, escuridão. Você entra num ambiente de trabalho. Aonde você colocar os pés, vai iluminar. Se você falar em João, capítulo 1, do 35 ao 39, João Batista tinha os seus discípulos, e o livro de João inteiro, João Batista está escrevendo sobre o verbo que encarnou, se fez homem, então ele pôde se conhecer a Deus através do Filho do homem. E ele batiza, e eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, batiza ele, e pergunta para João quem João é, se é Elias, se é um profeta. Ele fala, não, eu só sou uma voz do que clama no deserto. O livro de João está falando sobre o Filho de Deus encarnado, para nos ensinar a como ser filhos. Por isso ele diz que todo aquele que o aceita se torna filho. Então o Evangelho de João está nos ensinando a ser filhos. Como você deve ser filho para ter contato com Deus. E nesse momento que João está escrevendo isso, então ele vai dizer que ele tinha discípulos, e uma vez Jesus passa por ele, João Batista então olha para os seus discípulos e fala assim, eis aí o Cordeiro. Aqueles homens passam então a seguir Jesus, e no momento que passa a seguir Jesus, Jesus olha para trás e fala assim, onde vocês estão indo? Os primeiros discípulos, e um deles é André, irmão de Cefas, que é Simão, eles falam, aonde o Senhor mora? Então Jesus diz, vinde e vê. Vinde e vede. Você quer saber onde eu moro? Vem comigo. Porque seguir Jesus é fácil. Fala, seguir Jesus é fácil. Para onde Jesus ia, era só você caminhar junto. Mas aqueles discípulos, por entender quem João era, e por saber como João falava do Cordeiro, eles não queriam somente seguir o Cordeiro, eles queriam saber aonde o Cordeiro morava. Porque aonde ele morava, a presença estava naquele lugar. Todo adorador, o ambiente aonde ele está, muda a atmosfera. Então eles queriam saber como, não era aonde ele estava, ele não queria seguir o caminho simplesmente, eles queriam se situar, eles queriam seguir os passos. Por que os passos? Porque os passos não é o ato de você deslocar o apoio do corpo. Então o meu corpo não consegue ser deslocado, a igreja não consegue ser deslocada sem ter o apoio. E quem é o apoio? Quem é o apoio da igreja? Quem é o apoio do corpo? Quem é o apoio da nossa vida? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sem ele você vai caminhar e não vai ter luz no seu caminho. Então Deus está dizendo nessa noite, deixa eu ser luz para o teu caminho, lâmpada para os seus pés, e dar o apoio que você precisa para que você possa caminhar rumo ao teu propósito. Do contrário, você vai caminhar por si mesmo. Do contrário, você vai andar por si mesmo, achando que está caminhando em direção ao teu objetivo.
E muitas vezes usando o nome de Deus, pedindo para Deus ajudar no seu caminho. Não, Deus está nos convidando para caminhar no caminho dele, porque os caminhos dele são mais altos que os nossos, são melhores que os nossos. Quando de fato você caminha no caminho dele e entende o que é a luz do evangelho, que é a palavra, e não simplesmente vem para o culto para receber uma palavra motivacional, aí sim, os seus caminhos serão perfeitos, e ainda que os seus pés vacilem e tropecem, Deus colocará anjos para tirar e colocar você no prumo novamente. Calma aí que nem começamos. Enquanto aí Jesus ia passando, ia chamando os discípulos, e um deles é Filipe. O pouco que Filipe já anda com Jesus, ele já aprende como que o mestre se comportava. Um verdadeiro adorador é assim. O pouco que ele caminha com o mestre, ele já pega. Já muda a vida dele. Ah, mas eu estou há tantos anos caminhando com Jesus e minha vida não mudou. Eu também achava isso. Porque eu comecei a caminhar com Jesus mesmo faz pouco tempo. Porque eu achava que caminhar com Jesus era aceitar Jesus na igreja, era batizar, era receber o Espírito Santo, era cair no chão, era tremer. Mas o ladrão da cruz não deu tempo de batizar, receber o Espírito Santo, nem fazer a escola dominical. Foi o primeiro a entrar no reino. Você está entendendo? Que quando você toma uma decisão, eu achava que a coisa mais forte era o nosso querer. Porque quando uma pessoa verdadeiramente quer, ela consegue, ela tá mas a coisa mais forte não é o querer, é a decisão. Fala, mais forte que o querer é a decisão. Porque quando você toma uma decisão, é um ponto final para aquilo que ficou no passado, e é o ponto inicial para aquilo que Deus vai fazer no futuro. É uma decisão. A partir de hoje eu vou mudar e nunca mais eu volto a fazer isso. A partir de hoje eu vou mudar e nunca mais eu olho para trás. E todos ou qualquer pessoa que olhar para o teu passado e falar, mas você fez, Deus falou, eu jogo no mar do esquecimento. Ninguém pode mais te lembrar do passado, porque não existe mais. Em Romanos capítulo 8 vai dizer, onde estão os teus acusadores, se Deus o elegeu? Se é Deus que te justifica, cadê Deus? Quem pode te condenar? Quem tentará contra os eleitos do Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está recebendo essa palavra? Porque se você não glorificar, você não recebe não. Ai, Deus conhece meu coração. Tem que sair pela boca. Porque a boca fala que aquilo o coração está. Aí Jesus chama Filipe. Filipe vai, pouquinho ele já aprende. Ele chega para o seu amigo Natanael e fala, cara, acabei de encontrar o Messias. Aquele que os profetas falavam, Moisés falava, encontrei. Da onde que é? É de Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Sabe o que Filipe fala para ele? Vem ver. A mesma coisa que Jesus falou para os discípulos de João. Por quê? Porque um verdadeiro discípulo, até a forma dele falar é parecida com o mestre. A forma dele andar, a forma dele se comunicar, onde ele entra, o que ele faz, tem que ser parecido com o mestre. A nossa forma, os nossos passos, tem que ser parecido com o mestre. Só que hoje, Jesus não está mais do nosso lado. Então, por onde ele anda? Você consegue ver os passos de Jesus no chão? Por onde Jesus está? Ah, Jesus está à direita do Pai e deixou a gente órfão? Ah não, ele mora no meu coração. Por onde ele anda? Me fala, cadê os passos dele? Me mostra os passos dele. Alguém sabe aí?
Como diz nas igrejas, é mistério. Eita, né? Mas é um mistério que foi revelado para nós. Os discípulos perguntaram para Jesus: o Senhor vai nos deixar órfãos? E Jesus falou: não, eu vou enviar alguém. E alguém que não falará de si mesmo, mas falará ao meu respeito. A palavra em Isaías diz que o Espírito do Senhor, ainda que você não saiba para qual caminho ir, por detrás de ti você escuta uma voz que te aponta o caminho. Então, aonde Jesus está? Por onde Ele está andando? Ele está andando dentro de todo aquele que segue e obedece os seus mandamentos. Ou seja, quando você carrega a presença aonde você anda, é Ele andando. Então as pessoas vão conhecer os passos de Jesus através da sua vida. Por isso o apóstolo Paulo fala: vocês não sabem quem é Jesus? Vocês nunca viram Ele andar, não é? Então sedes meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Então os passos de Jesus, os passos do Mestre, estão nos nossos pés, nos pés de todo aquele que verdadeiramente está cheio do Espírito Santo. Olha o que a palavra diz lá em Salmos 37, 23. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Então Deus, Ele fica o tempo todo olhando a nossa forma de agir. Tem um anjo que fica do nosso lado. Não vou falar o nome dele não. Vou respeitar o anjo. Ele fica com o livrinho anotando tudo que você faz. Quando eu descobri isso, eu fiquei desesperado. Porque na nossa concepção a gente faz coisas que ninguém está vendo. Mas quando eu descobri que tinha um anjo anotando, eu falei: lascou. E aí ele pega isso e leva para Deus. E quando ele leva para Deus, ele quer aplicar o decreto. Porque o anjo, eles são mensageiros que obedecem à lei. Então eles querem aplicar o decreto. Só que na hora de aplicar o decreto, a gente tem um advogado. Toda vez que nós faz feiura, faz coisa errada, o anjo quer aplicar o decreto. Não é porque ele é mau, é porque nós é feio. Não é? Mas aí tem alguém, que é o nosso advogado, que fala: peraí, eu já paguei o preço. Então o salmista está dizendo que o Senhor, Ele vai firmar os passos. Fala: firmar os passos de todo aquele que a conduta lhe agrada. Não é que te agrada, é a conduta que lhe agrada. Então não adianta você vir para a presença de Deus e adorar a Deus do jeito que você quer. Não existe isso. É o jeito que lhe agrada, não o jeito que me agrada. Tem que ser conforme Ele gosta. Tem que ser conforme Ele quer. A arca da aliança tinha medidas que Ele determinou e passou para Moisés passar para aqueles que sabiam mexer com a arca. E tinha cada coisa do seu devido lugar. A cortina, o véu que separava o santo dos santos, a tenda do encontro, a mesa da propiciação, o candelabro, o cesto de pães asmos, a mesa do incenso, o átrio. Toda a parte que constituía o templo foi específico. Agora, se Deus pegou e constituiu um lugar físico específico, quem dirá nós que somos imagem e semelhança dele? Você acha que Ele fez você de qualquer jeito? Você acha que Ele fez você de qualquer maneira? Rápido. Só para criar um mundo com todo o poder levou 6 dias. Ah, mas o homem Ele fez num dia só.
Toda mulher vai entender o que eu estou falando. Antes dela gerar, ela fica meses e meses pensando como é ser grávida, pensando em como vai ter o filho. Não é isso? Deus, Ele nunca existiu, Ele sempre foi. E desde que Ele é, você sempre existiu dentro dEle. Então você é plano de Deus, desde que Deus existe e não tem um início. Ele sempre existiu. Dá para imaginar isso? Cabe isso dentro da cabeça? Não cabe, né? Então você é plano, você é propósito de Deus. E todas as vezes que você encontra com o Criador, você tem que devolvê-lo, devolver a glória, a honra para Ele. Como que você faz isso? Adorando, louvando. Agora, tinha alguém que entendia sobre passos firmados, sobre decreto, sobre prazer, sobre palavra, e que sabia andar conforme o Senhor se agradava. E é aqui que começa o ponto forte da mensagem. Vocês estão cansados? Está cansado aí, ó? Você está me vendo? Se estiver cansado aí, você pausa o vídeo, toma uma água e volta. Mas não perde. Ó, 2 Samuel, capítulo 5. Então todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e declararam: Vê, nós somos dos teus ossos e da tua carne, teus parentes de sangue. Já antes, quando Saul reinava sobre vós, eras tu que saías e entrava com Israel no comando das tropas. E o Senhor te prometeu: és tu que apacentará o meu povo Israel, e és tu quem governará os habitantes de Israel. Todos os líderes de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei celebrou um pacto com eles em Hebrom, diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei de todo Israel. Tinha Davi 30 anos quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, ele reinou 6 meses sobre Judá. Em Jerusalém, reinou 33 anos, sobre todo Israel e sobre Judá. O rei Davi e suas tropas partiram para Jerusalém a fim de expulsar os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais advertiram a Davi: não conseguirá entrar nessa cidade, até mesmo os cegos e os aleijados são capazes de te impedir. Querendo dizer que Davi jamais conseguiria vencer aquela cidade inexpugnável, ou seja, impossível de entrar. Inexpugnável, impossível de penetrar. Não tem como entrar. Então olha aqui para mim. Davi estava em Hebrom. Ele tinha uma promessa. Samuel ungiu ele rei. Mas até ele se tornar rei levou um tempo. Vou repetir. Davi, quando era menino, foi ungido rei. Mas até de fato ele se tornar rei, levou um tempo, de menino até a fase adulta. Deus já está falando para mim e para você, que aquilo que Ele te deu como unção, como promessa, leva um tempo até você e eu amadurecermos, para de fato assumir a unção que recebemos lá atrás. Mas Ele não se esqueceu. O que eu e você precisamos fazer é nos posicionarmos, para que aquela unção liberada lá atrás aconteça hoje. Deixa eu te dizer uma coisa: se você crê ou não na palavra, não muda o fato daquilo que Deus precisa fazer ou não. Se eu não acredito na gravidade, azar o meu, a gravidade ela acontece, isso é um papel, olha, cai. Eu acreditando ou não, isso é uma verdade. Então aquilo que Deus falou e decretou sobre a tua vida, através da boca de alguém, através de um louvor, através, sei lá, de qualquer coisa, se Deus falou, vai acontecer. Só não acontece se você e eu não quisermos. Então naquele momento Davi está escondido em Hebrom, está ali. Só que chegou o tempo da sua maturidade,
Enquanto isso, Davi, ele foi fortalecendo os seus passos. E todo aquele que fortalece os passos, acabamos de ler, o salmista, que Deus se agrada. Então não adianta eu ficar na igreja com uma roda gigante. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. Uma hora eu vou, uma hora eu não vou. Acontece alguma coisa, eu vou. Acontece outra coisa, eu não vou. Nunca os seus passos vão estar firmados. E não adianta você falar para o teu pastor, para mim ou para qualquer outra pessoa. Você falar, pastor, é que não sei o quê. Eu vou falar, irmão, amém. Não precisa me justificar não. Deus abençoe. Tá bom. Eu vim, eu recebi. O interesse é meu. Ah, mas é que não deu, porque... Fique em paz, cara. Se você optou por outra coisa, é opção sua. A minha opção é buscar a presença. E eu não abro mão disso. Porque eu sei o que isso faz na minha família. Agora, se você provar que você não vindo para o culto e não seguindo, a tua família está de pé, aí eu paro e fecho a igreja. Se você provar para mim que a sua família está de pé sem a presença, aí isso aqui é mentira. Não é? Não existe. A gente só está de pé por causa dele. A gente só está de pé por causa dele. Diga glória a Deus. As pessoas ungem Davi. E agora Davi estava pronto. Fala, pronto. Só que beleza, você agora está pronto. Você está amadurecido. A unção te capacitou. E agora? Só sentar no trono? Não, é agora que vai vir a guerra. Por quê? Por que tanta guerra, apóstolo? Eu não aguento mais. Por que tanta luta? Cada vez é uma dificuldade. Porque o mundo está contra você. As forças das trevas estão contra você. Os reinos estão contra você. Então toda vez que você tenta vir para a igreja, toda vez que você tenta vir para o culto, toda vez que você tenta fazer propósito, oração, se firmar, vai acontecer de tudo para você não fazer. Ah, então eu não vou, porque já que eu vou, tudo dificulta. Mas aí você está no reino de Satanás. Ou você se entrega ou você luta. E se você não luta, ele luta e te ataca. Não tem opção, você tem que escolher ou Deus ou o diabo. Ou você firma o pé na presença, ou você firma o pé no mundo. Você entende que não tem outro caminho? Davi falou, pronto, estou pronto, e agora? Agora a gente tem que voltar e dominar Jerusalém. Por quê? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os juízes que passaram antes, 13 juízes mais 2, que foi Josué e Caleb, ninguém conseguiu dominar Jerusalém. Davi agora tinha um pedido para Deus. Por favor, Senhor, me concede Jerusalém, para que eu levante ali um lugar de adoração para o Senhor. Ele não pensou nele. Só que quem está ali dentro são os jebuseus. Uma cidade agora que eles fortificaram com muros altos e ninguém entra, ninguém penetra, porque são tropas e tropas e muros altos. E os caras estão tudo lá em cima, e embaixo para ver quem chega, e de cima, e era uma colina, no Monte Sião, dava para ver todo mundo. Então se alguém aparecesse ali embaixo com tropa grande, como é que vai invadir? E agora, Deus, o que eu faço? Só que quando você vive os planos de Deus, e o propósito de Deus, Deus faz com que você vença qualquer guerra, porque Ele é. Perguntaram para Davi, quem Deus é? Ele falou, Deus é o Senhor dos exércitos. Está no Salmo, Davi escreveu isso. Ele é o Senhor dos exércitos. Como então entrar numa cidade fortificada? Eu estou com meus passos firmes, estou capacitado, estou pronto para a guerra, e agora? Eu não tenho um tamanho de exército suficiente. Estou firme na igreja, estou orando, estou buscando, mas agora a luta parece que é maior daquilo que eu posso enfrentar. O que eu faço? Deus, o que eu faço? Quando você entra na vontade de Deus,
E outra, os jebuseus foram tão ousados que falaram assim: manda dizer para Davi que até os cegos e aleijado conseguem vencer ele e o exército dele. Tipo assim, seu exército não é nada, né? Manda dizer para Davi que se a gente colocar um cego e um aleijado no muro, vence os guerreiros de Davi. Só que Deus mostrou para Davi, de uma forma estratégica, porque Davi era um estrategista, um valente de guerra. Seu coração era um coração de leão que ansiava pela guerra. Todo adorador que tem que ansiar pela guerra. Não contra o seu irmão da igreja, não contra o outro pastor da outra denominação. Paulo disse: contra as hostes espirituais malignas. O coração de Davi era fervoroso pela guerra, ansiava pela guerra. Bom, para a água chegar até lá em cima, para eles beberem água, a água tem que chegar lá em cima. Como que a água chega até lá em cima? Deus mostrou para Davi, através de um aqueduto, por debaixo da terra. Só que a água era alta, não dá para atravessar. Então Davi faz uma barragem, para que a água baixe. E no momento que a água baixa, para que eles possam entrar pelo túnel. Só que para você entrar no túnel, não dá para você entrar em pé. Não dá para você entrar de joelho. Você tem que andar, muitas vezes arrastando. Não está entendendo? Pode ter muro, pode ter fortificação, que você não está conseguindo ver saída. Experimenta ouvir a voz dele e se abaixar e se humilhar na sua presença, para ver se Deus não te coloca lá dentro do palácio. Só que Davi foi querendo ir na frente, e de repente um guerreiro de Davi chamado Joabe, pensa, Joabe era um cara violento, impetuoso e de temperamento dificílimo, mas ele tinha uma característica: era fiel ao rei até a morte. Falou: rei, pode deixar que eu vou na frente, porque o primeiro é meu. Joabe tomou a frente do rei, pegou a espada, e primeiro o jebuseu que cruzou o caminho, ó. Rei, você quer ganhar a confiança do rei? Fala: rei, deixa que eu vou na frente. Porque você confia tanto naquele que te chamou, meu Deus. Você confia tanto naquele que te capacitou. Você confia tanto naquele que te ungiu. Você confia tanto naquele que te chamou, que você pode ir com a espada na frente, que se algo der errado, ele toma a sua frente e mata o inimigo. Então eles entraram pelo aqueduto abaixado. Quando os jebuseus se deram conta, eles estavam dentro de Jerusalém. Eles estavam dentro do palácio. Eles matam todos os jebuseus, dominam a cidade. E agora Davi constrói ali a cidade de Davi. Passado um tempo, como se não se bastasse, agora que ele foi ungido, firmou seus passos, conquistou o palácio, agora os inimigos de fora, os filisteus, vão invadir o palácio. Nossa, mas é o tempo todo guerra? É o tempo todo guerra. Desde a hora que você acorda, a hora de você dormir. Mas você escolhe, eu também, se você quer ser vencedor ou perdedor. Você aceita ser escravo ou você quer ser príncipe? Os filisteus vieram, Davi perguntou: Senhor, o Senhor vai entregar eles nas minhas mãos? Pode, Davi, que está nas suas mãos. Foi e venceu os filisteus. Não bastante, os filisteus vieram novamente. Ele falou: Senhor, e agora? Deus falou para ele assim: Davi, vai na retaguarda, se coloca na retaguarda. E quando você se colocar na retaguarda, você espera. Você espera ouvir os meus passos. Se coloca de frente da amoreira.
Fala amoreira. Sabe o que é amoreira? Árvore de amora. Fica de frente para a amoreira. E quando você ouvir os meus passos, você sai. Porque eu vencerei os inimigos por você. Por que eu preciso me posicionar se eu vou ter que sair? Porque Deus não precisa que às vezes a gente luta. Ele só precisa que você se posicione para Ele lutar. Mas para isso você precisa estar onde Deus falou para você estar. E o que tem a ver a amoreira? O que é amora? O que significa isso? Se você não sabe, a amora tem um significado espiritual de determinação, de amadurecimento da alma. Em Lucas capítulo 17, dos 5 ao 6, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, aumenta a nossa fé. Sabe o que Jesus falou para eles? Se você for capaz de ter uma fé do tamanho dessa grão de mostarda, você vai dar a ordem a essa amoreira, e ela vai te lançar ao mar. Em Mateus está falando monte, mas em Lucas está falando amoreira. Você pode abrir aí. Então, muitos pregadores falam sobre o grão de mostarda, mas Jesus estava ensinando sobre a determinação como da amora. Se você tiver uma determinação como da amora, a sua fé pode ser pequena, que vai ser uma gota na sua determinação, que você vai avançar 1000 passos na frente. Então Davi se coloca na frente da amoreira e fica esperando a hora que você ouvir os meus passos, sai da frente que eu estou passando. Então o que Deus está falando nessa noite para mim e para você? O que Deus está nos ensinando nessa noite? Deus está nos ensinando que os seus passos, os passos do eterno, são os passos que quando nós nos posicionamos determinados para viver o seu propósito, a única coisa que nós precisamos fazer, olha para mim, a única coisa que você precisa fazer é estar aonde Deus quer que você esteja. Só isso. Se for capaz de se posicionar, Deus faz o resto. Você está preocupado com um monte de coisa, como é que eu resolver um monte de coisa? Esquece, se posiciona. Firma o teu passo, que Deus faz o resto. Amém? Se eu fosse você, eu voltava essa pregação e anotava, porque eu dei aqui vários códigos, mensagem, chaves para você entrar, vencer, romper. Usei várias passagens metaforicamente falando sobre túnel, sobre abaixar. Tá aí. Podia falar de uma forma clara. Ó, é assim, faz assim. Mas Jesus fazia isso, para que todos aqueles que são espirituais captem, e para aquele que é carnal não entenda. Por quê? Porque tem coisas que Deus dá para quem de fato está querendo firmar o passo. Para quem não quer firmar o passo, não tem por que Deus dar. Não tem por que Deus dar uma comida. Tá bonito o negócio aqui hoje. Hoje é primícia. Não tem por que Deus dar um docinho tão bonitinho, feito com tanto amor e carinho, como todas as pessoas que fazem primícia nessa igreja fazem, para a pessoa mastigar e cuspir no chão. Deus, Ele dá para quem quer comer. Para quem sabe valorizar o trabalho do outro. Está entendendo? Você é posicionado, não se preocupa. Talvez você passou a semana se perguntando: Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer com isso agora? Eu preciso tomar essa decisão. Deus está falando: só se posicione em mim, que essa semana ainda vou dar resposta para ti. Amém? Glória a Deus. Meus amados, é isso. Espero que você tenha gostado, que essa palavra tenha edificado a tua vida como edificou a minha. E Deus, nos próximos dias, firmará os teus passos. Só se posiciona e espera Ele vir. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado por você ter me ouvido, ter tido essa paciência, né? Que eu sei que não é fácil. Mas se puder, volta, pega um caderno e anota. Faz correlação, você vai descobrir o mapa que está por trás dessa mensagem. Do ladinho da tela aqui o QR Code para você fazer a tua contribuição
e na descrição do vídeo o Pix. Muito obrigado. Me acompanhe nas redes sociais. E se você mandar mensagem para mim nas redes sociais, no direct do Instagram, eu não vou responder. Tem uma pessoa que só cuida agora disso para mim. Se você mandar para mim no particular e não se identificar, eu também não vou te responder. Desculpa, mas eu não tenho tempo para ficar perdendo com quem não quer falar dos assuntos do reino. Então, se você pode, nos acompanhe nas redes sociais, porque lá a gente posta coisas para edificar a tua vida. Já tem um monte de mensagem ruim na internet. O nosso intuito é levar a palavra de Deus. Eu te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.